Antes de começarmos, quero que você pare por alguns segundos e faça uma pergunta sincera a si mesmo. Por que algumas pessoas conseguem transformar suas vidas completamente, construir riqueza, conquistar liberdade e realizar sonhos que pareciam impossíveis? Enquanto outras passam anos trabalhando duro e permanecem exatamente no mesmo lugar? Será que a diferença está na sorte? Será que está nas oportunidades? Será que algumas pessoas simplesmente nasceram destinadas ao sucesso e outras não? Ou será que existe um segredo que poucos descobriram? Um segredo silencioso. Um segredo que não é ensinado na maioria das escolas. Um segredo que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem uma vida extraordinária. Hoje eu quero compartilhar com você uma das lições mais poderosas sobre riqueza, prosperidade e transformação pessoal. Uma lição inspirada nos princípios que mudaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas atenção, este vídeo não é para quem procura atalhos, não é para quem espera que a sorte resolva seus problemas, não é para quem acredita que o sucesso acontece da noite para o dia. Este vídeo é para aqueles que estão cansados de viver abaixo do próprio potencial. Para aqueles que sentem que nasceram para algo maior. Para aqueles que sabem lá no fundo da alma que existe uma versão mais forte, mais rica, mais disciplinada e mais realizada esperando para despertar. Talvez você esteja passando por dificuldades neste momento. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros. Talvez esteja lutando contra a insegurança, o medo ou a sensação de estar ficando para trás. Talvez ninguém acredite nos seus sonhos. Talvez você mesmo tenha começado a duvidar deles. Mas deixe-me dizer algo que pode mudar a forma como você enxerga sua vida a partir de hoje. Os maiores construtores de riqueza da história não começaram com dinheiro. Eles começaram com uma decisão. A decisão de acreditar quando ninguém acreditava. A decisão de continuar quando todos desistiam. A decisão de trabalhar em silêncio enquanto o mundo estava distraído. E se eu lhe dissesse que aquilo que está impedindo você de enriquecer talvez não esteja fora de você? E se o verdadeiro obstáculo não for a falta de oportunidades, mas os pensamentos que você alimenta todos os dias? E se a porta que leva à prosperidade já estiver diante de você, mas você ainda não percebeu? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que tantas pessoas permanecem presas à mesma realidade durante anos e o que os verdadeiros vencedores fazem de diferente. Você vai entender como a mente pode se tornar sua maior aliada ou sua pior inimiga. Vai descobrir o poder do foco, da fé, da disciplina e das decisões que transformam destinos. E, acima de tudo, vai compreender por que os maiores milionários frequentemente constroem suas fortunas longe dos holofotes, em silêncio, enquanto o restante do mundo está ocupado buscando aprovação. Então eu quero fazer um convite especial. Se você acredita que nasceu para algo maior, inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like, porque cada curtida ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que precisam ouvir estas palavras. E escreva nos comentários: eu estou pronto para prosperar. Quero saber quem está disposto a abandonar as desculpas, fortalecer a mente e iniciar uma nova jornada rumo à abundância. Agora respire fundo, abra sua mente e seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode não apenas mudar sua forma de pensar, pode mudar completamente o rumo da sua vida. E talvez, anos depois, você se lembre deste exato momento como o dia em que tudo começou. O verdadeiro enriquecimento não começa no bolso, começa na mente. E isso não é poesia, é lei. Enquanto o mundo se perde em ruído, opiniões e necessidade constante de aprovação, existe um outro tipo de pessoa, não aquela que fala mais alto, mas aquela que pensa mais fundo.
Não a que aparece mais, mas a que constrói quando ninguém está olhando. Os grandes construtores de fortuna não nasceram no barulho das multidões. Nasceram no silêncio das decisões internas. No instante em que escolheram não depender mais da validação de ninguém. Você já se perguntou por que alguns prosperam enquanto outros apenas sobrevivem repetindo os mesmos dias? E se o seu maior inimigo não fosse o mercado, nem a economia, nem a falta de oportunidades, mas a sua própria dúvida? Aquela voz invisível que sussurra, não é para você, exatamente no momento em que você está prestes a mudar sua vida? Napoleon Hill ensinava que a mente é o ponto de partida de toda a riqueza. Não existe fortuna externa que não tenha sido antes construída como uma imagem interna. O mundo apenas reflete o que você já aceitou como verdade dentro de si. E aqui está o segredo que poucos suportam encarar. A maioria não falha por falta de capacidade, mas por excesso de ruído interno, ideias pequenas, pensamentos frágeis, crenças herdadas de medo e limitação. A riqueza começa quando você decide pensar diferente de todos ao seu redor. Quando você entende que não precisa correr junto com a multidão, você precisa enxergar além dela. Há um momento na vida de todo grande vencedor em que ele se afasta do barulho externo para ouvir algo mais importante, a própria visão. E nesse instante, o mundo deixa de ser uma referência e passa a ser apenas um cenário. Você está vivendo ou apenas reagindo ao que te ensinaram a aceitar como normal? Porque o silêncio não é ausência de ação. O silêncio é preparação. É onde ideias ganham força antes de se tornarem realidade. É onde a mente aprende a acreditar antes de ver qualquer resultado. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Depois de compreender que toda riqueza nasce primeiro na mente, existe uma verdade ainda mais profunda que precisa ser encarada. Muitas pessoas acreditam que estão lutando contra a falta de dinheiro, quando na realidade estão lutando contra algo muito mais poderoso, a própria programação mental. Durante anos, talvez até décadas, elas repetem pensamentos que nunca questionaram, ideias recebidas de familiares, amigos, professores ou de uma sociedade que frequentemente ensina a sobreviver, mas raramente ensina a prosperar. Foi exatamente isso que observei ao longo da minha vida, estudando homens e mulheres que construíram grandes fortunas. A diferença não estava apenas no que faziam. A diferença estava principalmente no que acreditavam. Um homem pode possuir talento extraordinário e ainda assim viver uma vida comum, se sua mente estiver dominada pelo medo. Outro pode começar sem recursos, sem conexões e sem vantagens aparentes, mas alcançar resultados extraordinários porque aprendeu a controlar seus pensamentos. Pense por um instante. Quantas vezes você teve uma grande ideia e imediatamente uma voz interna apareceu dizendo: "Isso não vai funcionar. Você não está preparado. Outras pessoas são mais capazes. Talvez seja melhor esperar." Essa voz parece sua, mas muitas vezes ela foi instalada por anos de condicionamento negativo. Você já percebeu que algumas pessoas encontram oportunidades em todos os lugares, enquanto outras encontram obstáculos em tudo? A realidade é que ambas estão enxergando o mundo através das lentes da própria mente. Você está vivendo os seus sonhos ou apenas obedecendo aos seus medos? Essa é uma pergunta que pode transformar uma vida inteira. A mente humana funciona como um jardim. Se você não plantar deliberadamente sementes de prosperidade, confiança e propósito, ervas daninhas de dúvida e insegurança crescerão naturalmente. E o mais perigoso é que essas limitações raramente aparecem de forma evidente. Elas se escondem atrás de frases aparentemente inocentes. Eu sou realista. Dinheiro não é para todos. Quem nasce pobre morre pobre. Talvez eu não tenha sorte.
Mas a história está repleta de pessoas que provaram exatamente o contrário. Toda grande conquista começou quando alguém recusou aceitar as limitações impostas pelo ambiente ao seu redor. Napoleon Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase não é apenas inspiradora, ela descreve um princípio poderoso. Sua mente trabalha constantemente para transformar em realidade aquilo que você aceita como verdade. Se você acredita profundamente que nunca prosperará, suas ações seguirão essa crença. Se acredita que pode construir algo extraordinário, suas decisões começarão a refletir essa convicção. É por isso que a batalha mais importante não acontece no mercado, no trabalho ou nos negócios. Ela acontece dentro de você, no silêncio dos seus pensamentos, nos momentos em que ninguém está observando, nos instantes em que você decide entre alimentar a dúvida ou fortalecer a fé. Porque o dia em que você dominar sua mente será o dia em que começará a dominar seu destino. E quando essa transformação acontecer, você perceberá algo surpreendente. As correntes que o prendiam nunca estiveram do lado de fora. Elas estavam dentro de você. E agora você tem o poder de quebrá-las. Existe uma armadilha tão perigosa que destrói mais sonhos do que o fracasso, a falta de dinheiro ou a falta de oportunidades. Essa armadilha se chama conforto. E o mais perigoso é que ela não se parece com um inimigo. Ela se apresenta como segurança. Ela sussurra em seus ouvidos que você pode começar amanhã. Ela diz que ainda não é o momento certo. Ela convence você de que é melhor esperar mais um pouco, aprender mais um pouco, se preparar mais um pouco. Mas enquanto você espera, o tempo continua avançando. Lembro-me de um homem que conheci durante minhas pesquisas. Seu nome era Eduardo. Ele era inteligente, trabalhador e tinha ideias extraordinárias. Sempre que conversávamos, ele falava sobre seus planos, falava sobre o negócio que queria abrir, falava sobre os investimentos que pretendia fazer, falava sobre a vida que desejava proporcionar para sua família. Mas havia um problema. Ele estava sempre esperando o momento perfeito. Os meses passaram, os anos passaram. E cada vez que eu o encontrava, seus sonhos continuavam exatamente no mesmo lugar, dentro da sua cabeça. Enquanto isso, pessoas menos talentosas, menos preparadas e até menos inteligentes estavam avançando. Não porque fossem melhores, mas porque decidiram agir. Você já percebeu como a maioria das pessoas troca seus maiores sonhos por pequenas doses de conforto diário? Elas escolhem a segurança da rotina em vez da incerteza do crescimento. Escolhem a familiaridade em vez da transformação. Escolhem permanecer onde estão porque o desconhecido parece assustador. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. Tudo o que você deseja está do outro lado do desconforto. Toda fortuna foi construída através de decisões difíceis. Toda grande conquista exigiu coragem. Toda transformação começou quando alguém decidiu abandonar a segurança do que conhecia para perseguir algo maior. Pense nos momentos mais importantes da sua vida. Os períodos em que você mais cresceu provavelmente foram aqueles em que enfrentou desafios, dificuldades e incertezas. O crescimento raramente acontece quando tudo está confortável. O crescimento acontece quando você é obrigado a evoluir, quando você precisa encontrar forças que nem sabia que possuía, quando as circunstâncias exigem uma nova versão de você. É por isso que tantas pessoas permanecem exatamente onde estavam 5 ou 10 anos atrás. Elas não fracassaram, mas também não cresceram. Ficaram presas em uma zona confortável o suficiente para sobreviver, mas limitada demais para prosperar. E então surge uma pergunta que pode mudar completamente sua trajetória. Quanto está custando a sua zona de conforto? Não em dinheiro, mas em sonhos não realizados.
em oportunidades perdidas, em potencial desperdiçado, em anos que nunca voltarão. Porque toda vez que você escolhe o conforto em vez da evolução, está pagando um preço invisível. Um preço que só se torna evidente quando você olha para trás e percebe o quanto poderia ter avançado. Os grandes vencedores entendem algo que a maioria ignora. Eles não esperam sentir confiança para agir. Eles agem primeiro, e a confiança surge durante o caminho. Se você esperar o medo desaparecer, poderá esperar para sempre. O medo raramente desaparece antes da ação. Ele desaparece depois que você prova para si mesmo que é capaz. É exatamente por isso que tantas pessoas extraordinárias parecem corajosas, não porque nunca sentiram medo, mas porque decidiram avançar apesar dele. Neste momento existe algo dentro de você pedindo crescimento. Existe um sonho que você continua adiando. Existe uma decisão que você sabe que precisa tomar. Existe um próximo passo esperando apenas a sua coragem. A pergunta é simples. Você continuará escolhendo a segurança temporária do conforto? Ou finalmente decidirá pagar o preço da transformação para receber a recompensa da prosperidade? Porque o destino dos vencedores nunca foi escrito dentro da zona de conforto. Ele sempre foi escrito no território desconhecido, onde poucos têm coragem de entrar. E é exatamente lá que as maiores riquezas da vida começam a surgir. Depois que uma pessoa decide abandonar a zona de conforto, ela encontra um novo desafio. Um desafio silencioso, invisível e extremamente perigoso. A distração. Muitos acreditam que o fracasso acontece por falta de talento. Outros culpam a falta de dinheiro, as circunstâncias ou a sorte. Mas ao observar centenas de histórias de sucesso, percebi um padrão que se repetia constantemente. Os vencedores não eram necessariamente os mais inteligentes. Eles eram os mais focados. Enquanto a maioria dividia sua energia em dezenas de direções diferentes, eles concentravam sua atenção em um único objetivo, até transformá-lo em realidade. O mundo moderno está cheio de distrações. Há sempre uma nova notícia para consumir, uma nova opinião para ouvir, uma nova tendência para seguir. Uma nova preocupação para ocupar sua mente. E sem perceber, muitas pessoas passam anos inteiros ocupadas, mas não produtivas. Movimentam-se constantemente, mas não avançam. Trabalham muito, mas não constroem nada significativo. Você já observou a luz do sol? Quando espalhada, ela aquece, mas quando concentrada através de uma lente, pode até incendiar uma superfície. A mente humana funciona da mesma forma. Pensamentos dispersos produzem resultados dispersos. Pensamentos concentrados produzem resultados extraordinários. Foi isso que encontrei em praticamente todos os homens e mulheres que alcançaram riqueza e realização. Eles desenvolveram uma capacidade rara de ignorar o que não importava. Enquanto outros estavam preocupados com a vida dos vizinhos, eles estavam construindo seus próprios sonhos. Enquanto outros desperdiçavam energia discutindo problemas, eles procuravam soluções. Enquanto outros buscavam entretenimento constante, eles investiam tempo no próprio crescimento. A maioria das pessoas subestima o poder do foco porque ele não parece algo grandioso. Mas é exatamente o foco que transforma objetivos em conquistas. Sem foco, até o maior sonho se perde. Sem foco, até o maior talento se desperdiça. Sem foco, até a melhor oportunidade passa despercebida. Existe uma pergunta que você precisa responder com sinceridade. O que ocupa seus pensamentos durante a maior parte do dia? Porque aquilo que domina sua atenção acaba dominando sua vida. Se seus pensamentos estão constantemente voltados para problemas, você encontrará mais problemas.
Se estão voltados para oportunidades, começará a enxergar portas onde antes via paredes. O foco é muito mais do que concentração. É uma escolha diária. É decidir o que merece sua energia e o que não merece. É entender que cada minuto dedicado a algo irrelevante é um minuto retirado dos seus objetivos. Os grandes construtores de riqueza compreendem uma verdade simples. Eles não dizem sim para tudo. Na verdade, o sucesso costuma nascer da capacidade de dizer não. Não para distrações, não para hábitos improdutivos, não para pessoas que drenam energia, não para atividades que afastam você do seu propósito. Cada não que você dá ao que é desnecessário fortalece o sim que você dá ao seu futuro. E é nesse ponto que a transformação começa. Porque quando sua mente para de correr em todas as direções e passa a caminhar firmemente em uma única direção, algo extraordinário acontece. As oportunidades ficam mais claras, as decisões ficam mais simples, os resultados começam a aparecer. O que antes parecia impossível passa a parecer inevitável. A verdade é que a riqueza raramente é construída através de explosões de motivação. Ela é construída através de anos de atenção direcionada, através de pequenas ações repetidas diariamente, através da disciplina de permanecer no caminho, mesmo quando ninguém está observando. Enquanto o mundo corre atrás de novidades, os vencedores permanecem comprometidos com seus objetivos. Enquanto o mundo se distrai, eles constroem. Enquanto o mundo observa, eles realizam. E talvez a pergunta mais importante seja esta: se toda a sua energia estivesse direcionada para um único propósito durante os próximos 12 meses, quão diferente sua vida poderia se tornar? Pense nisso, porque aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que recebe seu foco acaba definindo seu destino. O futuro que você deseja não está escondido. Ele está esperando do outro lado da sua capacidade de permanecer focado quando todos os outros se distraem. Existe uma diferença invisível entre aqueles que passam a vida inteira lutando para sobreviver e aqueles que conseguem construir prosperidade, liberdade e abundância. Essa diferença não está no dinheiro que possuem, não está na família em que nasceram, não está na cidade onde vivem e muitas vezes nem está na educação que receberam. A verdadeira diferença está na forma como pensam. Antes de existir qualquer riqueza material, existe uma riqueza mental. Antes de alguém construir uma fortuna, constrói uma visão. Antes de conquistar resultados extraordinários, desenvolve uma maneira extraordinária de enxergar o mundo. Foi isso que percebi ao estudar durante anos homens e mulheres que saíram do absoluto anonimato para construir impérios. Muitos começaram sem recursos, alguns enfrentaram fracassos dolorosos. Outros ouviram inúmeras vezes que jamais conseguiriam, mas todos possuíam algo em comum. Eles se recusaram a pensar como vítimas das circunstâncias. Enquanto a maioria via obstáculos, eles procuravam oportunidades. Enquanto outros enxergavam limitações, eles buscavam possibilidades. Enquanto muitos perguntavam, por que isso aconteceu comigo? Eles perguntavam, como posso transformar isso em vantagem? Essa pequena diferença de perspectiva mudava tudo, porque a mente humana funciona como um imã. Ela atrai aquilo que alimenta constantemente. Uma pessoa que vive pensando em escassez acaba encontrando escassez em todos os lugares. Ela observa uma oportunidade e imediatamente pensa nos riscos. Recebe uma proposta e imagina tudo o que pode dar errado. Encontra uma porta aberta e concentra sua atenção nos possíveis fracassos. Com o tempo, sua própria mente começa a criar uma prisão invisível. Não uma prisão feita de grades, mas uma prisão feita de crenças. E não existe prisão mais difícil de escapar do que aquela que a própria pessoa acredita ser real.
Lembro-me da história de um jovem que trabalhou durante anos em uma pequena oficina. Seu salário era suficiente apenas para sobreviver. Todos os meses eram uma repetição do mês anterior. Ele acreditava que sua vida estava definida. Acreditava que pessoas ricas pertenciam a um mundo diferente. Pensava que sucesso era uma questão de sorte. Até que um dia encontrou um mentor que lhe fez uma pergunta simples. Uma pergunta tão simples que parecia insignificante. Mas aquela pergunta mudou sua vida. O mentor perguntou: se você tivesse certeza absoluta de que não poderia fracassar, o que faria? O jovem ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que nunca havia permitido que sua mente imaginasse uma possibilidade maior. Passou anos pensando em sobreviver. Nunca pensou seriamente em prosperar. Passou anos preocupado em evitar perdas. Nunca focou em criar ganhos. Passou anos tentando proteger o pouco que tinha. Nunca pensou em multiplicar. E naquele instante, compreendeu algo poderoso. Seu maior problema não era a falta de dinheiro, era a falta de visão. A partir daquele dia, começou a mudar seus hábitos mentais. Começou a ler todos os dias. Passou a estudar pessoas bem-sucedidas. Aprendeu a controlar seus pensamentos. Substituiu reclamações por planejamento. Substituiu desculpas por responsabilidade. Substituiu medo por ação. Os resultados não apareceram imediatamente. E isso é importante compreender, porque muitos desistem justamente nesse ponto. Plantam uma semente hoje e esperam colher amanhã. Mas a prosperidade não funciona assim. Toda transformação acontece primeiro no invisível. Assim como uma árvore cresce durante meses debaixo da terra, antes de surgir na superfície, a riqueza começa a crescer dentro da mente muito antes de aparecer na realidade. Durante esse período, nada parece mudar. As circunstâncias continuam parecidas. Os desafios continuam presentes. Os resultados ainda não são visíveis. Mas algo já está acontecendo. A identidade está mudando. E quando a identidade muda, o destino começa a mudar junto. Você não se torna rico apenas acumulando dinheiro. Você se torna rico quando desenvolve a mentalidade capaz de produzir riqueza repetidamente. Porque dinheiro sem mentalidade desaparece. Mas mentalidade sem dinheiro eventualmente produz riqueza. Essa é uma das maiores leis do sucesso. Observe alguém que ganhou uma fortuna sem preparação mental. Frequentemente perde tudo. Agora observe alguém que desenvolveu disciplina, visão, foco e inteligência emocional. Mesmo que perca tudo, costuma reconstruir sua vida. Porque a verdadeira riqueza nunca esteve na conta bancária. Ela sempre esteve na mente. Talvez seja por isso que tantas pessoas passam décadas perseguindo dinheiro sem conseguir encontrá-lo. Elas procuram externamente aquilo que precisa ser construído internamente. Querem resultados sem transformação. Querem prosperidade sem crescimento. Querem abundância sem mudança de pensamento. Mas a vida não responde ao que você deseja. A vida responde ao que você se torna. E a pergunta que precisa ecoar dentro de você neste momento é a seguinte: quem você está se tornando todos os dias? Uma pessoa que alimenta dúvidas ou uma pessoa que alimenta possibilidades? Uma pessoa que fortalece limitações ou uma pessoa que fortalece sua visão? Uma pessoa que espera que o mundo mude ou uma pessoa que decide mudar primeiro? Porque o hábito de pensar como rico não significa apenas desejar dinheiro. Significa enxergar oportunidades onde outros enxergam problemas. Significa permanecer firme quando os resultados ainda não apareceram. Significa acreditar na colheita mesmo durante o período em que você só consegue ver sementes. Os grandes vencedores da história compreenderam uma verdade que a maioria ignora.
Tudo aquilo que existe duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade, primeiro como pensamento, depois como resultado, primeiro como visão, depois como conquista. E é exatamente por isso que a riqueza começa muito antes do primeiro milhão. Ela começa no momento em que você decide que sua mente não será mais um depósito de medos, dúvidas e limitações. Ela começa quando você assume o controle dos seus pensamentos. Quando para de pensar como alguém que apenas sobrevive e começa a pensar como alguém destinado a prosperar. Porque a partir desse instante, uma nova realidade começa a ser construída, silenciosamente, dia após dia, pensamento após pensamento, até que aquilo que parecia impossível se torne inevitável. Existe um ladrão que já roubou mais sonhos do que qualquer crise econômica, mais fortunas do que qualquer concorrente e mais oportunidades do que qualquer obstáculo que você possa imaginar. Esse ladrão não usa máscara, não invade sua casa durante a noite, não anuncia sua chegada. Na verdade, ele age de forma tão silenciosa que a maioria das pessoas nunca percebe que está sendo roubada. O nome desse ladrão é procrastinação. E seu método é simples. Ele não diz para você desistir dos seus sonhos. Se dissesse, talvez você reagisse, talvez lutasse, talvez percebesse o perigo. Não, ele faz algo muito mais inteligente. Ele apenas convence você a adiar. Comece amanhã. Espere mais um pouco. Você ainda não está pronto. Talvez na próxima semana. Quando as condições melhorarem, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo, quando sentir mais confiança. E assim, um dia se transforma em uma semana se transforma em um mês se transforma em um ano. E quando a pessoa percebe, uma década inteira desapareceu, sem que ela tenha construído aquilo que sonhava. Durante minhas pesquisas sobre homens extraordinários, encontrei uma característica que aparecia repetidamente. Eles não eram pessoas que sabiam tudo. Não eram pessoas sem medo, não eram pessoas que possuíam todas as respostas, mas possuíam uma qualidade rara. Agiam antes de se sentirem completamente preparados. Enquanto a maioria esperava pela certeza absoluta, eles avançavam mesmo convivendo com dúvidas. Enquanto muitos procuravam garantias, eles aceitavam a incerteza. Enquanto outros planejavam eternamente, eles começavam. Porque compreenderam algo que transforma destinos. A clareza não vem antes da ação. A clareza nasce durante a ação. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa encontrar confiança para depois agir. Mas a verdade funciona ao contrário. Primeiro você age. Depois a confiança aparece. Primeiro você dá o passo. Depois o caminho se revela. Primeiro você enfrenta o medo, depois descobre que era mais forte do que imaginava. Lembro-me da história de um homem chamado Roberto. Durante anos ele sonhou em abrir seu próprio negócio. Tinha ideias, tinha conhecimento, tinha vontade, mas também tinha medo. E esse medo se disfarçava de planejamento. Ele passava horas estudando, passava meses analisando, passava anos esperando o momento ideal. Até que um dia percebeu algo assustador. Seu problema não era falta de preparo. Seu problema era excesso de espera. A verdade o atingiu como um relâmpago. Ele não precisava de mais informações, precisava de mais ação. Naquele momento tomou uma decisão, imperfeita, insegura, desconfortável, mas uma decisão. E foi aquela decisão, não os anos de planejamento, que começou a mudar sua vida. Essa é uma das maiores ilusões da mente humana. Acreditar que o momento perfeito está chegando. Mas o momento perfeito não existe. Nunca existiu. Os grandes empreendedores não começaram quando tudo estava favorável. Os grandes líderes não agiram quando todas as respostas estavam disponíveis.
Os grandes vencedores não esperaram as circunstâncias ideais. Eles começaram exatamente onde estavam, com aquilo que possuíam, apesar dos medos, apesar das dúvidas, apesar das limitações, porque entenderam que o progresso sempre vence a perfeição. A procrastinação se alimenta de uma mentira muito perigosa. A mentira de que haverá mais tempo depois. Mas ninguém recebe garantias sobre o amanhã. A única certeza que existe é este momento, este dia, esta oportunidade, esta decisão. Quantas ideias brilhantes morreram porque alguém decidiu esperar? Quantos negócios nunca nasceram? Quantos livros nunca foram escritos? Quantos sonhos nunca saíram do papel? Quantas vidas permaneceram pequenas porque seus donos continuaram adiando a transformação? Pense nisso profundamente. Imagine uma pessoa caminhando em direção a um tesouro. A cada passo, ela se aproxima da riqueza, mas então para, decide descansar, decide esperar, decide voltar outro dia. O tesouro continua lá, mas ela nunca o alcança. Não porque fosse incapaz, não porque fosse impossível, mas porque interrompeu a caminhada. É exatamente isso que a procrastinação faz. Ela não destrói seu potencial, ela impede que você o alcance. Ela não apaga seus sonhos, ela os mantém permanentemente distantes. E talvez a parte mais cruel seja esta. A procrastinação raramente provoca dor imediata. Por isso, tantas pessoas convivem com ela durante anos. O preço só aparece depois, quando você olha para trás. Quando percebe as oportunidades perdidas, quando vê pessoas que começaram depois de você, alcançando resultados maiores, quando entende que o tempo passou independentemente das suas decisões. Nesse momento, surge uma pergunta impossível de ignorar. E se eu tivesse começado quando pensei pela primeira vez? Essa pergunta já assombrou milhões de pessoas. Mas você ainda tem uma vantagem. Ainda está aqui, ainda tem tempo, ainda pode agir, ainda pode decidir, ainda pode dar o primeiro passo. Porque a vida recompensa movimento, a vida recompensa coragem, a vida recompensa aqueles que avançam mesmo sem enxergar todo o caminho. E existe algo que você precisa compreender agora. Seu futuro não será definido pelas intenções que você possui, nem pelos planos que guarda, nem pelos sonhos que imagina. Seu futuro será definido pelas ações que você executa, pelos passos que dá, pelas decisões que toma quando o medo tenta pará-lo. Os próximos anos da sua vida serão construídos pelas escolhas que você faz hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando tudo parecer perfeito. Hoje. Porque existe uma linha invisível separando aqueles que realizam daqueles que apenas desejam. E essa linha se chama ação. Os vencedores não são aqueles que nunca tiveram medo. São aqueles que se recusaram a esperar que o medo desaparecesse e seguiram em frente mesmo assim. Foi assim que construíram riqueza. Foi assim que transformaram suas vidas. E é assim que toda grande mudança começa, com uma decisão simples, a decisão de parar de adiar aquilo que pode transformar seu destino para sempre. Depois que uma pessoa aprende a vencer a procrastinação e finalmente começa a agir, ela descobre que existe um desafio ainda maior esperando por ela. Um desafio que não pode ser resolvido apenas com esforço, nem apenas com inteligência, nem apenas com trabalho duro. Esse desafio aparece quando os resultados demoram a surgir, quando você faz tudo o que pode, mas ainda não vê mudanças, quando trabalha em silêncio e ninguém percebe, quando planta sementes e o campo continua parecendo vazio. É exatamente nesse momento que a maioria desiste, não porque seja incapaz, mas porque perde a fé. E quando a fé desaparece, até mesmo os maiores sonhos começam a enfraquecer.
Durante meus anos estudando homens e mulheres que alcançaram sucesso extraordinário, percebi algo impressionante. Todos eles passaram por períodos em que nada parecia funcionar. Todos enfrentaram momentos em que a realidade dizia uma coisa, mas sua visão interior dizia outra. Todos tiveram razões suficientes para abandonar seus objetivos, mas não abandonaram. E a pergunta é: por quê? Porque possuíam algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve completamente: uma fé inabalável. Não uma fé passiva, não uma fé baseada apenas em esperança, mas uma fé ativa, uma fé que continua caminhando mesmo quando não consegue enxergar o destino. Uma fé que permanece firme mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Uma fé que se torna mais forte justamente nos momentos de maior dificuldade. Lembro-me de uma história que ouvi de um empresário que enfrentou quase tudo o que alguém pode enfrentar. Perdeu dinheiro, perdeu parceiros, perdeu oportunidades, foi criticado, foi ridicularizado, foi chamado de sonhador. Muitas pessoas diziam que ele estava desperdiçando seu tempo. Outras afirmavam que seus objetivos eram impossíveis. Durante anos, parecia que todos estavam certos. Nada acontecia, nenhum grande resultado surgia. Nenhum reconhecimento aparecia, nenhuma recompensa chegava, mas algo dentro dele continuava repetindo: continue. E ele continuou. Quando não havia garantias, continuou. Quando ninguém acreditava, continuou. Quando os números não pareciam favoráveis, continuou. Quando tudo indicava fracasso, continuou. Anos depois, aquilo que parecia impossível começou a acontecer. As oportunidades surgiram. Os resultados apareceram. O reconhecimento chegou. As pessoas que antes duvidavam passaram a admirar. Mas o mais interessante é que o sucesso não começou quando os resultados apareceram. O sucesso começou anos antes, no momento em que ele decidiu acreditar antes de ver. Essa é uma das leis mais poderosas do universo. A maioria das pessoas acredita apenas depois que vê. Os grandes realizadores acreditam antes e justamente por isso conseguem chegar onde poucos chegam. Pense por um instante. Um agricultor planta uma semente. Nos primeiros dias, ele não vê nada. Na primeira semana, nada. No primeiro mês, talvez ainda nada. Mas ele não desenterra a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Ele continua regando, continua cuidando. Continua acreditando, porque entende que processos invisíveis estão acontecendo sob a superfície. A vida funciona da mesma forma. Muitas vezes, enquanto você acredita que nada está mudando, as transformações mais importantes já estão acontecendo. Sua disciplina está crescendo, sua mentalidade está evoluindo, sua capacidade está aumentando, sua visão está amadurecendo. Mas como essas mudanças acontecem internamente, a maioria das pessoas não percebe e, por não perceber, desiste cedo demais. Desiste exatamente quando estava mais próxima da virada. Desiste exatamente quando as raízes estavam ficando fortes. Desiste exatamente quando os resultados estavam começando a se aproximar. Você já percebeu como algumas pessoas abandonam seus sonhos poucos metros antes da linha de chegada? Não porque lhes faltou capacidade, mas porque lhes faltou fé, porque a dúvida começou a parecer mais real do que a visão. Porque os obstáculos começaram a parecer maiores do que os objetivos. Porque passaram a confiar mais nas circunstâncias do que no próprio potencial. E é aqui que ocorre a separação entre aqueles que realizam grandes coisas e aqueles que permanecem onde sempre estiveram. Os vencedores aprendem a confiar no processo. Aprendem a continuar mesmo sem aplausos. Aprendem a seguir em frente mesmo sem garantias. Aprendem a permanecer firmes quando tudo parece lento, porque entendem algo que muda completamente a maneira de viver. Nem toda colheita acontece rapidamente.
Algumas das maiores recompensas exigem tempo, exigem paciência, exigem persistência, exigem uma fé que resista aos dias difíceis. E talvez o maior teste não seja acreditar quando tudo está dando certo. O verdadeiro teste é acreditar quando nada parece estar funcionando. É continuar avançando quando os resultados ainda não chegaram. É permanecer fiel à sua visão quando o mundo inteiro questiona suas escolhas. Nesse momento, existe uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. No que você realmente acredita? Você acredita nas suas limitações ou acredita no seu potencial? Você acredita nos seus medos ou acredita no futuro que está construindo? Você acredita nos obstáculos ou acredita na sua capacidade de superá-los? Porque aquilo em que você deposita sua fé acaba determinando a direção da sua vida. A fé não elimina os desafios. A fé não remove as dificuldades. A fé não cria atalhos, mas ela oferece algo muito mais valioso. Ela dá força para continuar. E quem continua por tempo suficiente quase sempre chega mais longe do que imaginava. Talvez neste exato momento você esteja vivendo um período silencioso. Talvez esteja trabalhando sem reconhecimento. Talvez esteja lutando sem resultados aparentes. Talvez esteja se perguntando se vale a pena continuar. Se esse for o seu caso, lembre-se de algo. As maiores transformações raramente fazem barulho no início. Os maiores destinos costumam ser construídos longe dos olhos da multidão. E as maiores riquezas frequentemente começam como uma simples decisão de acreditar. Acreditar quando ninguém mais acredita. Persistir quando ninguém mais persiste. Continuar quando seria mais fácil desistir. Porque é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser uma ideia e se transforma na força capaz de mudar completamente um destino. Existe um momento na vida de toda pessoa em que o destino fica parado diante dela, em completo silêncio, esperando uma resposta. Não é um momento anunciado. Não chega com trombetas, não vem acompanhado de sinais extraordinários. Na maioria das vezes, parece apenas uma decisão comum, uma escolha simples, um passo aparentemente pequeno, mas é justamente nesse instante que o futuro começa a ser escrito. Ao estudar a trajetória de homens e mulheres que construíram riqueza, influência e realizações extraordinárias, percebi algo que se repetia constantemente. Todos chegaram a um ponto em que precisaram tomar uma decisão definitiva. Uma decisão da qual não pretendiam voltar atrás. Uma decisão que eliminava as desculpas. Uma decisão que queimava as pontes para o passado. Uma decisão que transformava desejo em compromisso. Porque existe uma enorme diferença entre desejar algo e decidir algo. Muitas pessoas desejam prosperar, desejam mudar de vida, desejam conquistar liberdade financeira, desejam alcançar seus sonhos, mas continuam vivendo exatamente como antes, continuam pensando da mesma forma, continuam tomando as mesmas decisões, continuam alimentando os mesmos hábitos, e é por isso que os resultados raramente mudam. O desejo sozinho não possui força suficiente para transformar uma vida. A decisão possui. O desejo diz, eu gostaria. A decisão diz, eu farei. O desejo espera. A decisão age. O desejo observa. A decisão constrói. E essa diferença muda tudo. Lembro-me da história de um homem chamado Ricardo. Durante anos ele falava sobre seus objetivos. Falava sobre os negócios que queria criar, falava sobre a liberdade que desejava alcançar, falava sobre a vida que sonhava viver. Mas havia um detalhe importante. Tudo permanecia apenas nas palavras. Até que um dia, algo aconteceu. Não foi um milagre, não foi uma oportunidade extraordinária, não foi a chegada repentina de dinheiro. Foi apenas uma decisão. Naquele dia, Ricardo decidiu que não negociaria mais com suas desculpas.
Decidiu que não viveria mais esperando circunstâncias perfeitas. Decidiu que não passaria mais anos planejando sem agir. E algo curioso aconteceu. Sua realidade não mudou imediatamente, mas ele mudou. E quando uma pessoa muda de verdade, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Pela primeira vez, suas ações passaram a acompanhar seus objetivos. Seus hábitos começaram a refletir sua visão. Seu comportamento começou a revelar comprometimento. E os resultados, inevitavelmente, começaram a aparecer. Essa é uma verdade que poucas pessoas compreendem. O universo responde de maneira diferente quando percebe que você tomou uma decisão real, porque uma decisão verdadeira produz energia, produz movimento, produz transformação. Você já percebeu que algumas pessoas vivem presas em ciclos intermináveis? Elas prometem que vão mudar, prometem que vão começar, prometem que desta vez será diferente, mas nada acontece, porque continuam apenas desejando, ainda não decidiram. A decisão verdadeira possui uma característica muito específica. Ela elimina a possibilidade de retorno. Quando uma pessoa realmente decide, ela para de procurar desculpas, para de negociar com a preguiça, para de justificar a própria estagnação, para de esperar aprovação. Ela simplesmente segue em frente, independentemente das circunstâncias, independentemente dos obstáculos, independentemente da opinião dos outros. Foi exatamente isso que encontrei em praticamente todos os grandes vencedores da história. Eles chegaram a um ponto em que decidiram. E depois da decisão, organizaram a vida inteira ao redor dela. Pense nos grandes momentos da humanidade, grandes empresas, grandes invenções, grandes movimentos, grandes impérios. Tudo começou com uma decisão. Alguém decidiu acreditar, alguém decidiu agir, alguém decidiu persistir, alguém decidiu continuar quando os outros desistiram. E talvez a maior tragédia da vida seja esta. Muitas pessoas possuem potencial suficiente para vencer, possuem inteligência suficiente, possuem talento suficiente, possuem oportunidades suficientes, mas nunca tomam a decisão que transforma potencial em realidade. Ficam presas em um estado permanente de preparação, sempre quase prontas, sempre quase começando, sempre quase mudando, enquanto os anos passam. Enquanto as oportunidades desaparecem, enquanto os sonhos envelhecem, porque o tempo não espera por ninguém, e o futuro não recompensa intenções, o futuro recompensa decisões acompanhadas de ação. Neste exato momento, talvez exista algo que você sabe que precisa decidir. Talvez seja uma mudança que você continua adiando. Talvez seja um projeto que permanece parado. Talvez seja uma meta que você ainda não assumiu completamente. Talvez seja uma nova versão de si mesmo tentando nascer há anos. A pergunta é simples: quanto tempo mais você continuará negociando com aquilo que já sabe que precisa fazer? Porque existe uma força extraordinária liberada quando uma pessoa finalmente decide. Ela para de gastar energia com dúvidas, para de desperdiçar tempo com indecisão, para de viver dividida entre o medo e a possibilidade, e passa a caminhar em uma única direção, com clareza, com propósito, com determinação. Os grandes construtores de riqueza compreenderam algo que a maioria ignora. A vida muda no momento em que a decisão se torna mais forte do que o medo. No momento em que o compromisso se torna maior do que a insegurança. No momento em que o futuro desejado se torna mais importante do que o conforto atual. E é exatamente nesse ponto que o impossível começa a parecer possível. Porque toda grande conquista da história foi precedida por uma decisão que parecia arriscada. Uma decisão que assustava. Uma decisão que exigia coragem, mas que acabou transformando completamente um destino.
Talvez o próximo capítulo da sua vida não dependa de mais conhecimento. Talvez não dependa de mais recursos. Talvez não dependa de mais oportunidades. Talvez dependa apenas da decisão que você está evitando tomar. Porque quando uma decisão verdadeira acontece, algo poderoso desperta dentro de você. E a partir desse momento, não existe mais retorno. Existe apenas avanço. Existe apenas crescimento. Existe apenas a construção consciente do futuro que você escolheu viver. Depois que uma pessoa aprende a controlar a mente, abandona o conforto, desenvolve foco, age sem procrastinar, fortalece sua fé e toma decisões definitivas, ela se aproxima de um dos maiores segredos da prosperidade. Um segredo tão poderoso que está presente na vida de quase todos os grandes construtores de riqueza. O enriquecimento em silêncio. Vivemos em uma época em que muitas pessoas sentem necessidade de anunciar cada passo. Anunciam planos antes de executá-los. Anunciam metas antes de alcançá-las. Anunciam sonhos antes de construí-los. E, sem perceber, acabam trocando realização por validação. Trocam progresso por aprovação. Trocam construção por exposição. Mas os verdadeiros vencedores entendem algo diferente. Eles compreendem que energia desperdiçada falando é energia que poderia estar sendo usada construindo. Enquanto muitos procuram aplausos, eles procuram resultados. Enquanto muitos querem parecer bem-sucedidos, eles trabalham para se tornar bem-sucedidos. Enquanto muitos estão ocupados impressionando pessoas, eles estão ocupados transformando suas vidas. Durante minhas pesquisas, encontrei um padrão curioso. Os homens mais ricos e realizados raramente eram os mais barulhentos. Na verdade, muitos deles eram surpreendentemente discretos. Não porque lhes faltasse confiança, mas porque estavam ocupados demais produzindo. Eles entendiam que o mundo valoriza resultados muito mais do que promessas. Lembro-me de um jovem chamado Marcelo. Ele tinha grandes sonhos. Falava constantemente sobre os negócios que criaria. Falava sobre os investimentos que faria. Falava sobre o sucesso que alcançaria. Falava tanto que todos ao seu redor acreditavam que ele já estava próximo de se tornar milionário. Mas os anos passaram. E nada aconteceu. Enquanto isso, um outro rapaz chamado André quase nunca falava sobre seus planos. Poucos sabiam o que ele estava construindo, poucos conheciam seus objetivos, poucos imaginavam o tamanho da sua visão. Mas todos os dias ele trabalhava, todos os dias aprendia algo novo, todos os dias dava mais um passo, sem anúncios, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento imediato. 5 anos depois, a diferença era impossível de ignorar. Marcelo continuava contando histórias sobre o futuro. André estava vivendo o futuro que construiu. Essa diferença contém uma lição poderosa. O sucesso não precisa ser anunciado. Ele precisa ser desenvolvido. Porque existe uma armadilha psicológica que poucas pessoas percebem. Quando você fala excessivamente sobre seus objetivos, muitas vezes recebe uma sensação temporária de satisfação, como se já estivesse avançando, como se já estivesse conquistando algo. Mas essa sensação pode ser enganosa. Ela pode substituir a ação real. Pode criar a ilusão de progresso. Pode enfraquecer a urgência necessária para executar. Os grandes realizadores preferem outro caminho. Eles deixam suas ações falarem, eles deixam seus resultados responderem, eles permitem que suas conquistas contem a história. Existe algo extremamente poderoso em trabalhar em silêncio. No silêncio, você não depende da aprovação de ninguém. No silêncio, você não precisa justificar seus planos. No silêncio, você desenvolve força emocional. No silêncio, sua disciplina cresce. No silêncio, sua visão amadurece.
É nesse ambiente que muitas das maiores fortunas do mundo começaram a ser construídas. Longe dos holofotes, longe das opiniões, longe das distrações. Você já percebeu como uma árvore cresce durante anos antes de produzir frutos abundantes? Durante muito tempo ninguém presta atenção nela, ninguém a admira, ninguém a celebra, mas suas raízes continuam crescendo, seu tronco continua se fortalecendo, sua estrutura continua se preparando. E quando finalmente os frutos aparecem, todos enxergam apenas o resultado. Poucos compreendem os anos de crescimento invisível que tornaram aquele momento possível. A prosperidade funciona exatamente da mesma maneira. As maiores transformações acontecem longe dos olhos da multidão. A disciplina é construída em silêncio. O conhecimento é adquirido em silêncio. A confiança é fortalecida em silêncio. A riqueza é construída em silêncio. E então, um dia, os resultados aparecem. De repente, as pessoas dizem que você teve sorte. Dizem que tudo aconteceu rapidamente. Dizem que foi fácil. Mas elas não viram as madrugadas. Não viram os sacrifícios. Não viram os momentos de dúvida. Não viram os anos de preparação. Só enxergaram a colheita. Nunca viram o plantio. É por isso que você precisa proteger sua visão. Nem todos compreenderão seus objetivos. Nem todos acreditarão nos seus sonhos. Nem todos apoiarão sua jornada. E tudo bem, você não precisa da aprovação deles. Você precisa do seu compromisso. Precisa da sua disciplina. Precisa da sua capacidade de continuar mesmo quando ninguém está observando, porque os maiores avanços da sua vida acontecerão justamente nos períodos em que parecer que nada está acontecendo. Serão os momentos silenciosos que construirão os resultados mais barulhentos. E talvez seja essa a lição mais valiosa de todas. Não se preocupe em convencer o mundo. Não desperdice energia tentando provar seu valor. Não transforme seus objetivos em espetáculo. Transforme-os em realidade. Continue aprendendo. Continue crescendo. Continue construindo. Continue avançando. Em silêncio. Porque chega um momento em que os resultados se tornam tão evidentes que nenhuma explicação é necessária. E quando esse dia chegar, você compreenderá algo que os grandes construtores de riqueza descobriram há muito tempo. O silêncio nunca foi fraqueza. O silêncio sempre foi estratégia. E aqueles que aprendem a dominar essa estratégia frequentemente constroem as maiores fortunas, as maiores realizações e os maiores legados. Não diante dos aplausos da multidão, mas longe deles, no lugar onde os verdadeiros milionários nascem, no silêncio. Chega um momento na vida de todo ser humano em que não é mais possível continuar sendo a mesma pessoa. Um momento em que todas as desculpas perdem a força. Um momento em que todos os medos deixam de parecer tão importantes. Um momento em que você olha para trás e percebe que passou anos procurando respostas externas para uma transformação que sempre precisou acontecer dentro de você. Este é o momento da transformação final. E a verdade é que ele não acontece quando você ganha dinheiro. Não acontece quando compra uma casa. Não acontece quando conquista reconhecimento. Não acontece quando os outros finalmente acreditam em você. Ele acontece quando você passa a acreditar em si mesmo de forma inabalável. Ao longo desta jornada, você descobriu que a riqueza nasce primeiro na mente. Aprendeu que pensamentos limitantes podem aprisionar uma pessoa durante décadas. Compreendeu que o conforto pode se tornar uma prisão invisível. Descobriu o poder do foco, da ação imediata, da fé e das decisões definitivas. Aprendeu a importância de construir em silêncio. Mas agora existe uma última verdade que precisa ser compreendida. A riqueza nunca foi apenas sobre dinheiro. O dinheiro
é apenas uma consequência. Uma consequência de quem você se torna. Porque existem pessoas que ganham dinheiro e continuam pobres por dentro. Continuam inseguras, continuam dependentes da aprovação dos outros. Continuam dominadas pelo medo, continuam escravas das próprias dúvidas. E existem pessoas que ainda estão construindo sua prosperidade material, mas já se tornaram verdadeiramente ricas. Ricas em visão, ricas em disciplina, ricas em conhecimento, ricas em confiança, ricas em propósito. Essas pessoas inevitavelmente acabam atraindo resultados extraordinários, porque a vida sempre encontra uma forma de recompensar aqueles que se transformam. Lembro-me de algo que observei repetidamente ao estudar homens que construíram grandes fortunas. A maior mudança nunca aconteceu em suas contas bancárias. A maior mudança aconteceu em sua identidade. Eles deixaram de se enxergar como vítimas das circunstâncias. Deixaram de acreditar que dependiam da sorte. Deixaram de esperar que alguém viesse salvá-los. Assumiram total responsabilidade pelo próprio destino. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a mudar. Porque quando uma pessoa assume responsabilidade completa pela própria vida, ela recupera seu poder. Ela para de culpar, para de reclamar, para de justificar e começa a construir. Essa é a fronteira que separa a pessoa comum da pessoa extraordinária. A maioria espera que o mundo mude. Os vencedores mudam primeiro. A maioria espera pelas condições ideais. Os vencedores criam condições através da ação. A maioria procura garantias. Os vencedores desenvolvem coragem. A maioria vive reagindo ao que acontece. Os vencedores passam a criar o que acontece. Talvez, neste exato instante, você esteja percebendo algo importante. Talvez esteja entendendo que o maior obstáculo nunca foi a falta de oportunidades, nunca foi a falta de recursos, nunca foi a economia, nunca foram as circunstâncias. Talvez o maior obstáculo tenha sido a versão antiga de você mesmo, a versão que duvidava, a versão que adiava, a versão que tinha medo, a versão que buscava aprovação, a versão que aceitava limitações impostas pelos outros. Mas essa versão não precisa acompanhar você daqui para frente, porque cada dia oferece uma escolha. A escolha de permanecer igual, ou a escolha de evoluir. E toda grande transformação começa exatamente assim. Não com um milagre, não com um golpe de sorte, mas com uma decisão interna. A decisão de nunca mais voltar a ser quem você era. Imagine por um momento que este seja o último dia da sua antiga mentalidade, o último dia das desculpas, o último dia da procrastinação, o último dia do medo de fracassar, o último dia da dúvida constante, o último dia de viver abaixo do seu potencial. E imagine que amanhã nasce uma nova versão sua, mais forte, mais disciplinada, mais focada, mais determinada, mais comprometida com a própria visão. Porque a realidade é simples. O futuro que você deseja não será criado pela pessoa que você foi até agora. Ele será criado pela pessoa que você decide se tornar a partir deste momento. É por isso que a transformação final não é um evento, é uma decisão. Uma decisão renovada diariamente, uma decisão de continuar avançando, uma decisão de continuar aprendendo, uma decisão de continuar acreditando, uma decisão de continuar construindo, mesmo quando ninguém estiver observando, mesmo quando os resultados demorarem, mesmo quando os desafios surgirem, porque agora você sabe algo que muitas pessoas jamais compreenderão. O sucesso não é um destino. É uma identidade. A riqueza não é apenas uma quantia de dinheiro, é um estado mental. A prosperidade não é um acontecimento, é uma consequência. E quando sua mente, suas ações, sua disciplina e sua fé passam a caminhar na mesma direção, algo extraordinário acontece. Você deixa de perseguir o sucesso.
E o sucesso começa a perseguir você. Anos atrás, talvez você estivesse esperando uma oportunidade para mudar sua vida. Hoje, você compreende que a oportunidade sempre esteve dentro de você, sempre esteve na sua capacidade de decidir, na sua capacidade de acreditar, na sua capacidade de agir, na sua capacidade de persistir. E agora, ao chegar ao final desta jornada, existe apenas uma pergunta, a pergunta mais importante de todas. Quem você escolhe ser a partir de hoje? Porque a resposta para essa pergunta determinará não apenas o tamanho da sua riqueza, determinará o tamanho do seu legado, determinará o impacto da sua existência, determinará a história que será contada sobre sua vida. E tudo isso começa agora, neste exato momento, com uma única decisão. A decisão de nunca mais aceitar uma vida menor do que aquela que você nasceu para viver. E agora, antes de encerrar este vídeo, eu quero que você permaneça comigo por mais alguns instantes. Porque talvez esta não tenha sido apenas mais uma mensagem que você ouviu hoje. Talvez este tenha sido um encontro com uma versão sua que estava adormecida há muito tempo. Ao longo desta jornada, você descobriu que a riqueza não começa no dinheiro. Ela começa na mente. Começa no momento em que você decide abandonar as dúvidas, enfrentar os medos, controlar seus pensamentos e assumir a responsabilidade pelo próprio destino. Você aprendeu que o sucesso não pertence aos mais sortudos. Pertence àqueles que continuam avançando quando os outros desistem. Pertence àqueles que continuam acreditando quando ninguém mais acredita. Pertence àqueles que trabalham em silêncio enquanto o mundo está distraído. Mas agora, eu quero que você faça uma reflexão profunda. Imagine sua vida daqui a 5 anos. O que você verá? Verá a mesma pessoa de hoje, vivendo os mesmos problemas, as mesmas limitações e as mesmas desculpas? Ou verá alguém que teve coragem de agir, de persistir e de construir uma realidade completamente diferente? A resposta para essa pergunta não será dada amanhã, não será dada pelo governo, não será dada pela sorte. Ela será dada pelas decisões que você tomar a partir de hoje. Porque existe um poder extraordinário dentro de você. Um poder que talvez ninguém tenha lhe ensinado a usar. O poder da sua mente, o poder da sua fé, o poder da sua disciplina, o poder da sua persistência. E quando esses elementos trabalham juntos, não existe obstáculo capaz de impedir uma pessoa determinada. Por isso, quando este vídeo terminar, não volte a ser a mesma pessoa que começou a assisti-lo. Leve esta mensagem com você. Leve esta chama com você. Leve esta decisão com você. E toda vez que a dúvida aparecer, lembre-se de quem você escolheu se tornar. Toda vez que o medo surgir, lembre-se da visão que existe dentro de você. Toda vez que pensar em desistir, lembre-se que os maiores vencedores da história também enfrentaram momentos difíceis, mas continuaram caminhando. Seu futuro está sendo construído agora, neste instante, nesta decisão, neste pensamento, neste compromisso que você faz consigo mesmo. E se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho enriquecer em silêncio". Quero ver quantas pessoas estão decididas a construir uma nova realidade sem precisar da aprovação de ninguém. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, porque temos uma missão: fortalecer mentes, despertar gigantes adormecidos e ajudar pessoas comuns a alcançarem resultados extraordinários. Deixe o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar a alguém que talvez esteja precisando exatamente destas palavras neste momento. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que está lutando, alguém que precisa lembrar que ainda existe um futuro grandioso esperando por ele. Lembre-se sempre, os sonhos não morrem por falta de capacidade. Eles morrem quando as pessoas deixam de acreditar.
Então continue acreditando, continue construindo, continue avançando, mesmo em silêncio, porque um dia tudo aquilo que hoje é apenas uma visão dentro da sua mente se transformará em realidade diante dos seus olhos. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e perceberá que cada sacrifício valeu a pena, que cada lágrima valeu a pena, que cada momento de solidão valeu a pena, que cada passo dado no escuro valeu a pena. Porque você não nasceu para apenas existir. Você nasceu para crescer, para prosperar, para vencer e para deixar uma marca neste mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha sua fé forte, sua mente focada e seu coração alinhado com o propósito que Deus colocou dentro de você.